A grande maioria dos nativos americanos, mais conhecidos como índios, são descendentes de Magog. Magog foi o progenitor dos povos mongoloides. Análises de DNA concluíram que os ameríndios descendem de antigos povos asiáticos, de regiões como a China, Coreia e Sibéria, que atravessaram o Estreito da Beríngia, entre o Alasca e a Sibéria. A travessia dos primeiros americanos, ainda asiáticos, ocorreu no ápice da Era do Gelo, quando a Ásia e as Américas ainda eram interligadas por pontes de gelo. Quando os humanos chegaram aqui, já haviam preguiças gigantes, mamutes, tigres dentes de sabre, bisões, gliptodontes, lhamas, onças e outras bestas. Os primeiros americanos são frequentemente chamados de cloves, como uma cultura. Eles migraram diretamente do norte para o sul, dando origem a praticamente todas as tribos ameríndias. A civilização mais antiga das Américas, segundo a datação convencional, é a de Caral-Supi, no Peru. Caral-Supi, ou Monte Chico, é datada de 3000 a.C. Ela teria sido contemporânea de civilizações como o Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia e Índia. Tendo emergido durante a Era Glacial, Caral-Supi mostra uma imensa maravilha arquitetônica e planejamento urbano. Eles projetaram sistemas de canais e valas de irrigação para desviar com sucesso a água do rio Supi para seus campos agrícolas, permitindo o cultivo consistente de culturas como algodão, feijão, abóbora e batata doce. Eles estabeleceram uma extensa rede comercial que conectava o litoral aos vales do interior e possivelmente a selva amazônica. A principal atividade comercial era a troca do algodão cultivado, usado para fazer redes de pesca, por recursos marinhos, como anchovas secas e mariscos, provenientes de assentamentos costeiros. Arqueólogos descobriram um exemplo antigo de quipu, ou quipu, em Caral. O quipu é um sistema têxtil de cordões com nós, historicamente usado por culturas andinas, principalmente os incas, para registro e possivelmente comunicação. Sugerindo que os Caral-Supi são os primeiros usuários conhecidos desse sofisticado método de registro. Incomum para uma civilização deste tamanho e complexidade, as escavações não encontraram evidências de muralhas defensivas, armas ou imagens que representem violência, sugerindo uma estrutura social potencialmente pacífica baseada na organização econômica e religiosa cooperativa. Eles fabricavam flautas e cornetas com maestria a partir de ossos de pássaros, como condores e pelicanos, e outros animais, demonstrando o grande valor que davam à música e à vida cerimonial. A civilização Caral-Supi, ou Norte Chico, não sofreu um colapso repentino e catastrófico como alguns outros impérios antigos. Em vez disso, as evidências sugerem um período prolongado de declínio e realocação, impulsionado principalmente por severas mudanças climáticas e estresse ambiental. A civilização desapareceu em 1800 a.C. O declínio de Caral-Supi coincide com o evento climático de 4,2 km, uma aridificação global, seca, que afetou muitas civilizações, incluindo as culturas da Mesopotâmia e do Vale do Indo. Este é provavelmente o mesmo evento mencionado no Gênesis na história de José. Houveram 7 anos de prosperidade e fartura e 7 anos de fome e seca. Esse período foi nos anos finais da Era do Gelo. A glaciação causou aridificação em alguns lugares. No árido Vale de Supi, essa seca teria reduzido drasticamente o nível do rio Supi, do qual a civilização dependia para seus extensos sistemas de irrigação. Mas à medida que o abastecimento de água se tornou precário, a população migrou para outras regiões, abandonando a cidade. Outras potências surgiram nas Américas, como os Olmecas, conhecidos por suas enormes cabeças. Foi uma civilização pré-maia e contemporânea de grandes potências do Oriente. Depois vieram os Maias. Eles desenvolveram um dos poucos sistemas de escrita totalmente desenvolvidos na Mesoamérica, baseado em hieróglifos e caracteres. Tinham conhecimentos matemáticos avançados, incluindo a invenção do conceito do zero, muito antes de ser introduzido na Europa. Possuíam uma astronomia notavelmente precisa, estudando os movimentos do Sol, Lua, Vênus e Marte. Criaram um sistema de calendário duplo, um solar e outro sagrado chamado Tzolk'in, que se combinava em um ciclo de 52 anos, sendo mais preciso que o calendário europeu da época. Eram mestres construtores, erguendo grandiosas pirâmides escalonadas, templos religiosos e palácios,
demonstrando grande habilidade arquitetônica sem o uso de ferramentas de ferro ou animais de carga. Os maias também tinham uma elaborada história do dilúvio. O texto sagrado do povo maia Kaish, o Popol Vuh, descreve múltiplas tentativas dos deuses criadores, Tepeu e Gucumatz, de criar seres que pudessem verdadeiramente honrá-los e sustentá-los. Um dilúvio é usado para destruir uma dessas tentativas fracassadas. Os deuses primeiro conseguiram criar humanos feitos de madeira, o povo de madeira. No entanto, essas pessoas eram sem alma, sem emoções e sem memória, vagando sem rumo e falando sem sentido. Elas não reconheciam nem adoravam seus criadores. Os deuses, então, decidiram destruí-los. Uma grande inundação foi desencadeada para destruir os seres de madeira. A inundação veio de um grande aguaceiro e causou o caos. Os remanescentes do povo de madeira foram implacavelmente atacados por suas ferramentas, seus animais e pelo próprio solo sob seus pés. Aqueles que fugiram para as árvores se tornaram os macacos que habitam as florestas hoje. O dilúvio abriu caminho para a última tentativa bem-sucedida dos deuses de criar a humanidade, o povo feito de pasta de milho, massa de milho, que se tornou os ancestrais dos maias Kaish. A civilização asteca também continha uma história intrigante do dilúvio. Na cosmologia asteca, o universo passa por 4 ou 5 eras sequenciais, ou sóis, cada uma destruída por um cataclismo diferente. O dilúvio destruiu a era conhecida como Quarto Sol, ou Nauyato, 4 águas. A quarta era foi presidida pela deusa da água Xauxitlicue, aquela da saia de Jade, a deusa da água, dos lagos e dos rios. Os seres criados durante esse período tornaram-se arrogantes ou corrompidos, ou a era simplesmente chegou ao seu fim previsto. O mundo foi destruído por um dilúvio universal e torrencial que durou 52 anos. As águas cobriram as montanhas mais altas e toda a população foi afogada. Segundo a lenda, um homem chamado Tate e uma mulher chamada Nena foram escolhidos ou avisados pelo deus Tezcatlipoca, ou, às vezes, Quetzalcoatl. Eles foram instruídos a entrar em um tronco de cipreste oco, um Teocintli, para sobreviver ao dilúvio. Eles receberam a ordem explícita de comer apenas uma espiga de milho cada um. No entanto, assim que desembarcaram em uma montanha e as águas baixaram, acenderam uma fogueira e cozinharam um peixe. A fumaça enfureceu os deuses. Como punição por sua desobediência, os sobreviventes foram transformados em cães, ou macacos, impedindo-os de repovoar a nova era. A era atual, o Quinto Sol, foi então criada. Os Incas dos Andes, atual Peru e Equador, tinham um mito sobre um dilúvio que alterou o mundo, chamado Nupachacuti, a água que virou a terra. O dilúvio foi enviado pelo deus criador Viracocha para punir a primeira geração de gigantes ou pessoas que se tornaram desobedientes e hostis. Apenas alguns indivíduos escolhidos sobreviveram. Eles foram avisados e instruídos a se refugiarem dentro de tambores ou recipientes ocos que flutuavam na água. Outra versão conta que o povo fugiu para os picos mais altos dos Andes, como o Monte Ancasmarca. Os animais da região, principalmente as lhamas, pressentiram a chegada da enchente e guiaram as pessoas até as cavernas nos picos mais altos, salvando-as. Após o recuo das águas do dilúvio, Viracocha emergiu do lago Titicaca para restabelecer a ordem e criar a nova raça humana, que conhecemos hoje. Aqui no Brasil, diversas tribos tinham suas próprias histórias do dilúvio. O povo Tupi-Guarani, que habitava grande parte das regiões costeiras e amazônicas, possui um mito de criação onde o cataclismo final é um dilúvio, mas este é precedido por um ato de fogo cósmico. O primeiro mundo, criado pelo deus Mona, era habitado por uma raça de humanos moralmente falha que o desobedecia continuamente. Mona ficou furioso e destruiu o mundo com um grande fogo cósmico. O fogo foi tão intenso que fez o céu desabar, resultando em uma inundação torrencial e destrutiva que extinguiu as chamas e afogou os habitantes restantes. Essa inundação é frequentemente chamada de Ibiporã, as águas da terra. Apenas um homem justo, Irimagé, e sua esposa sobreviveram ao dilúvio, tendo escapado em uma canoa de casca de palmeira. Disse que eles desembarcaram em uma colina alta e, após as águas baixarem, tornaram-se os progenitores da raça Tupi. Há também o dilúvio de Tamandaré. Tupã,
o Deus Supremo, o Deus do trovão e da criação, entre os tupis, decide castigar os homens da terra por sua maldade e desrespeito. Ele envia um aviso de que uma grande inundação cobriria o mundo. Um homem forte e justo, um pajé de alma grande chamado Tamandaré, que Tupã amava, é avisado sobre a catástrofe. Tamandaré e sua família buscam refúgio para se salvar da fúria das águas que cobriam até os montes mais altos. Quando as águas baixam e a terra seca, Tamandaré e sua família descem e repovoam a terra, dando origem aos índios tupinambás. Há o dilúvio do povo Teelche, na Argentina, o dilúvio Mbiá-Guarani, no Paraguai, o dilúvio do povo Dene, no Canadá. Nos Estados Unidos, várias tribos têm suas histórias do dilúvio, como os Cherokees, os Hopi, os Saliches, os Sioux, entre outros. Todos esses fatos, a origem genética e as semelhanças culturais e religiosas, provam a historicidade do dilúvio e que, de fato, os ameríndios descendem de Jafé através de seu filho, Magog. Não é de se admirar que Jafé signifique expansão.